Boa noite, irmãos de Deus, a paz do Senhor Jesus em nossas vidas. Que o Senhor venha nos acrescentar suas bênçãos e maravilhas. Eu estou aqui com a segunda leitura de Apocalipse, que vem nos revelar como é a imagem do Senhor Jesus nesses dias. Muitas pessoas simbolizam Jesus na cruz e a forma que ele está, como se ele estivesse até hoje na cruz. Outras pessoas simbolizam o Senhor Jesus em imagens de um rosto, de uma pessoa cabeluda, com o rosto na parede. Mas em Apocalipse nos revela qual é a verdadeira imagem do Senhor Jesus nesse momento, intermédio de parábolas, mas que a gente entende conforme o entendimento que o Senhor vem nos acrescentar. Que é assim, Apocalipse, primeiro, a partir do versículo 9, que diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro, na tribulação, no reino e na presença em Jesus, achei-me na ilha chamada Pártacos, por causa da, da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de uma trombeta, dizendo: O que vês, escreva em livro e manda às 7 igrejas, que no caso é Efésio, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Povo de Deus, hoje essas igrejas são todas essas igrejas que estão aí, como que chama? As maiores igrejas com os líderes de igrejas, que são distribuídas por todo mundo, porque era por todo lugar que ele assim falava. Vamos lá. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candenários de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho de um homem, olha só, as estatísticas do Senhor Jesus, olha só como o Senhor Jesus ele permanece nesse dia de hoje. Não é na cruz e nem também nas fotos e imagens. Como com vestes talares e cingidas à altura do peito, com um cinto de ouro. A sua cabeça e os cabelos eram brancos, como o alvo lã, como neve. Os olhos como chamas de fogo. Não era chamas de fogo, mas como chamas de fogo. Que o esplendor do Espírito estava tão nele que o fogo, que como você olhava como se fosse um fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Quer dizer, esse era o Senhor Jesus, como o Senhor Jesus está na sua glória. Quando fala pele como o bronze a gente sabe que cor que é. Então não é uma pele normal como a nossa. É um pouco mais alvejante, mais fuscada no caso, referindo a do Senhor Jesus. Então não é parecido com a gente a cor, entendeu? Para uns ficar falando que é preto, outros que é branco. O Senhor Jesus realmente ele tem uma pele como bronze. Os seus cabelos são brancos, seus olhos como se fossem de fogo. A sua voz como o som de muitas águas. Quer dizer, muitas águas. É um barulho terrível, como se fosse uma cachoeira caindo de lá de cima e batendo no chão. Então é muitas águas. O Senhor é parecido e semelhante à semelhança do Senhor. Tinha na mão direita
7 estrelas. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Gente, a língua do Senhor Jesus, a boca, como fala assim, uma espada de 2 gumes, não era que saía faca da boca dele, mas tal forma que ele falava, que as palavras dele eram tão fortes e poderosas que atingia a gente como se fosse espada de 2 gumes. Quer dizer, uma faca que entra, penetra e tanto o lado como o outro ele corta. Então, essa é a faca de 2 gumes. É como se fosse assim. Vamos lá. O Senhor Jesus, você chega na igreja hoje, o Senhor Jesus vai lá e dá a palavra na boca de quem quer que seja. E você pega e fala, recebe aquele impacto da palavra. Você vai, recebe aquele impacto da palavra e, intermédio disso, você é como se fosse uma faca entrando em você, porque muitas coisas que você vive, muitas coisas que você está vivendo não provém de Deus. E Deus está te dando uma correção referente a isso. Então seria isso uma faca de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol, e a sua força, e o sol na sua força. Quer dizer, o rosto dele era esplendor. Não sei se muitos ouviram a mensagem lá com quando, meu Deus, quando Moisés subiu ao monte, Moisés ele foi transfigurado e a face dele ninguém conseguia ver. Estava tão brilhoso o rosto dele que a luz de Deus nele, o esplendor de Deus estava nele, ninguém conseguia ver. Então seria isso, em todo caso, o rosto do Senhor Jesus. Quando vi, caí os seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o único, e o último, desculpa, e o último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor Jesus tem a chave da morte e o Senhor Jesus tem a chave do inferno. Então, em todo caso, o Senhor Jesus, ele que muita gente não acredita, mas ele que trancou Satanás lá no inferno. E só ele pode liberar. E quando é chegado o tempo certo, ele vai liberar. É por isso que estamos em Apocalipse. E Apocalipse mostra quanto mais estiver próximo esse tempo, você vai reconhecer que Jesus está perto. Para liberar Satanás, né? 19. Escreve, pois, as coisas que vistes e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto aos mistérios das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candenários são as 7 igrejas. Povo de Deus, vamos lá. O Senhor Jesus, ele veio para dar a correção das igrejas aqui. A correção de todas as igrejas, dos líderes de igrejas e também das igrejas. Pois ele veio acrescentar aqui na nossa vida algo que nenhum tinha acrescentado, e ele mandou escrever a um servo dele, João. Tanto que muitos falam que a Bíblia é feita por mãos de homem, mas o Espírito Santo de Deus que dirige esses homens, assim como dirigiu o intermédio de João. Então, povo de Deus, a gente não deve desconfiar do que o Senhor fala pra gente. Mas não é isso que eu quero falar nesse momento. O que eu quero falar nesse momento
é que a chegada do reino dos céus está próxima, que o Senhor Jesus veio revelar há muitos anos atrás isso para os seus servos, e quando chegasse esses tempos que estamos hoje, isso aconteceria. Hoje não tem mais amor na terra, o povo já não se gosta mais, se esfriaram, as brincadeiras e caçoação ao reino evangélico estão terríveis aos evangélicos, pois tem muita gente no reino, nas palavras, usando as palavras de Deus para fazer barganha, comércio, e isso é terrível. Até mesmo o Senhor Jesus falou: não usa a casa do meu pai para a casa de comércio, e isso tem acontecido na casa do pai dele, que no caso é nossa casa de oração. Povo de Deus, não trata Jesus como só mais um. Trata Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Povo de Deus, o que eu deixo de mensagem para vocês hoje é se cuidar, é se apegar em Cristo, que vai vir dias difíceis. E outra coisa, se humilhar e pedir perdão pelos seus pecados, se batizar nas águas, se batizar nos Espíritos, no Espírito. Seja batizado, seja convertido, seja entregue, para que você possa ter uma oportunidade de, quando Jesus voltar, e você chegar e falar: Senhor, eis-me aqui, seu servo, a te servir. E ele te levar e te jogar e te colocar na cidade, na nova cidade que é Jerusalém, até o momento que a grande tribulação da terra chegar. E vamos ler mais para frente, é coisas de mais para frente, não é de agora, mas que o Senhor Jesus vai nos acrescentar ainda. Não perca essas palestras. A mensagem pode ser demorada, mas vale a pena escutar, irmãos amados de Deus, porque é o Senhor Jesus que vem nos acrescentar e não eu. Que Deus abençoe a vida de vocês nesse dia de hoje, em o nome do Senhor Jesus.